Como joga o Haiti? O Haiti vai ser um dos adversários do Brasil nessa fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. É uma volta do Haiti à Copa do Mundo, né? Jogou em 1974, tá de volta dessa vez. Foi uma classificação surpreendente para um país que vive com sérios problemas já há muito tempo e chega à Copa, mesmo não tendo disputado as eliminatórias dentro da sua casa, por exemplo, né? Aliás, esse é um desafio a mais para o Sébastien Minnier, treinador que não tem uma experiência também no mais alto nível. Ele foi auxiliar da seleção de Camarões antes de assumir o Haiti em 2024 e conseguiu de maneira surpreendente uma vaga direta, né? Sem nem precisar passar pela repescagem intercontinental. Ele foi para uma das vagas diretas que a CONCACAF teve e cai nesse grupo em que naturalmente parte como o time teoricamente mais fraco para tentar surpreender. E quais serão essas armas para tentar surpreender? Em tese, o Haiti é uma das seleções individualmente mais fracas da Copa do Mundo quando a gente olha no papel, quando a gente olha para a experiência, porque esses jogadores já fizeram até aqui, mas do ponto de vista de jeito de jogar, de formação do time, o time parece bem definido. Tem uma incógnita ali, ou uma dúvida, pode ser até um dilema de como encaixar melhor, que passa muito pelo nível de enfrentamento subir muito depois que você sai do ambiente da CONCACAF para jogar uma Copa do Mundo, em que você tem três seleções que de maneiras diferentes são superiores à sua dentro do grupo, né? Tô falando de Brasil, Marrocos e Escócia, cada uma dentro do seu estilo, as três são times melhores que o Haiti tem. De qualquer forma, vamos olhar para o campinho para a gente falar um pouco sobre as possibilidades dessa seleção do Haiti. Se a gente voltar um pouquinho, essa última década basicamente no tempo, a gente vai ver que o Haiti teve dois resultados mais relevantes em termos de participações em Copa Ouro, que é a Copa da CONCACAF, né? Lá em 2015, chegando às quartas de final, e ainda com remanescentes nesse elenco, principalmente o Placide, goleiro de 38 anos, que vai ser o titular nessa Copa do Mundo e que é o goleiro há muito tempo da seleção do Haiti, e o Nazon, o grande homem-gol, o artilheiro histórico da seleção, importante nas eliminatórias, mas que eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser titular ou se ele vai ser uma arma vindo do banco, porque já existia um pouco dessa dúvida ao longo das eliminatórias, mas esses dois são remanescentes dessa seleção lá de 2015 e em 2019, a seleção do Haiti foi ainda mais longe, chegou à semifinal, chegou a eliminar o Canadá nas quartas de final da Copa Ouro. Então são resultados relevantes para essa seleção nessa última década, basicamente, e agora chegando a uma Copa do Mundo que eu confesso que não imaginava que o Haiti chegaria, não. E consegue a partir de um time que varia geralmente ou 4-4-2 com duas linhas para acomodar dois atacantes na frente, ou eventualmente um meia atrás do 9, e eu vou falar das características de cada um daqui a pouco, ou uma outra possibilidade é você tentar jogar num 4-3-3, digamos, que seria ter um volante atrás de dois meio-campistas, mas isso menos comum quando a gente olha para a forma como o Haiti funcionou dentro das eliminatórias. O que varia mais vai ter um terceiro meio-campista se comportando como um 10, mas encorpando mais o meio, vai ter esse 10 sendo um segundo atacante, ou vai ser de fato uma dupla de centroavantes. Então passa muito mais por ter um 10 ou ter um 9, a dúvida do ponto de vista tático. E aí eu vou falar sobre um pouco desse dilema, vai ter mais a ver com qual característica para preencher cada uma dessas funções no 4-4-2 do momento sem bola, que tende a ser a formação mais utilizada do Haiti. É claro que numa Copa do Mundo você pode tentar se adaptar aos adversários, ainda mais sabendo que você parte como uma seleção inferior do grupo. Então não vai ser uma surpresa se o Haiti resolver se defender com linha de 5 eventualmente, ou se baixar para ter 3 volantes de fato, e passar a se defender um 4-5-1 ou 4-1-4-1, tudo isso é possibilidade. Mas pegando como ponto de partida o que a gente viu até aqui, vamos posição por posição então. Já falei do Placide como veterano goleiro titular, esse é um titular importante ao longo da década, digamos, da seleção do Haiti. Indo para a linha de defesa, aí a gente vai falar do Arcus como um dos jogadores mais experientes, esse com experiência de futebol francês, de primeira divisão na França, é o lateral direito titular. No centro da defesa, o AD, jogador da LDU, que jogou contra brasileiros, por exemplo, na Libertadores, no mata-mata da Libertadores do ano passado, né, em que a LDU chamou atenção, até pelo que fez no jogo de ida contra o Palmeiras, por exemplo, depois acabou eliminada com uma grande virada e tudo, mas o AD sendo esse zagueiro de proteção à área, né, esse jogador dos duelos nessa faixa do campo, acaba sendo algo natural ali. Aí ao lado dele tem algumas possibilidades. Você pode ter o Duvernay como esse zagueiro pela esquerda, eu digo pode ter, porque o Duvernay é um lateral direito que pode jogar em todas as posições dessa primeira linha, mas que na seleção ao longo do ciclo, nas eliminatórias, quase sempre foi utilizado como um zagueiro pela esquerda. Então AD e Duvernay. Mas em qualquer eventualidade, não vai ser uma surpresa se
se a seleção tiver alguma composição um pouco diferente. Por exemplo, o Delcroix pode ser um dos zagueiros pela esquerda, empurrando o Duvernay para ser o lateral, pela direita principalmente, porque pela esquerda a situação parece um pouco mais definida, com o Lacroix sendo o lateral esquerdo titular, e aí tem o Experience como uma alternativa que já jogou algumas vezes como esse lateral pela esquerda. Mas enfim, o Duvernay é mais esse jogador mais versátil e até com mais capacidade de correr para trás, caso o Haiti suba um pouco a marcação, que não é o mais esperado dentro do grupo numa Copa do Mundo, mas já que o AD é mais esse jogador de proteção da área, o Duvernay pode ser um pouco mais rápido, até por ser um lateral, na verdade, atuando como esse zagueiro central. Caso o Arcus tenha algum problema, a tendência é que o Duvernay seja deslocado para fazer o lado direito dessa primeira linha de 4, mas essa é a tendência da primeira linha da seleção do Haiti. Sobre o funcionamento eu vou falar daqui a pouco um pouco mais, mas em tese o Lacroix tende a, pelo menos nas eliminatórias em que o Haiti tinha mais vezes o cenário de trabalhar a bola, soltando um pouco mais o Lacroix para ganhar um pouco mais de altura pelo lado esquerdo. Isso vai depender de quem está à frente dele também. E aí a gente entra um pouco nessa faixa que gera mais possibilidades. A defesa não tem muita dúvida. No centro do campo, sim. Teoricamente, a seleção do Haiti tem 3 jogadores para 2 vagas. 2 ou 3, porque é exatamente isso que eu vou falar. A seleção do Haiti tem 2 volantes, Pierre e Jean-Jacques, que podem jogar como esses 2 volantes de proteção à frente da linha de 4. Então, numa proposta mais defensiva, mais cautelosa, isso pode acontecer. E isso empurra para jogar um pouco mais à frente o Bellegarde, que hoje talvez seja o jogador de maior projeção. Hoje é relativo, porque eu vou falar que tem uma novidade que chegou de última hora para a Copa do Mundo, mas ao longo do ciclo talvez fosse o jogador de maior visibilidade, porque é um jogador de Premier League, ainda que com dificuldades, com o Wolverhampton fazendo uma temporada ruim, ele tendo muitos minutos. Então o Bellegarde podendo ser esse terceiro meio-campista que se comporta como um 10 à frente de 2 volantes, por ser quem pode conduzir um pouco mais a bola, fazer essa bola chegar um pouco mais à frente para encostar no 9. E aí entra a questão: vai jogar com o Bellegarde como um meia à frente dos 2 volantes? É uma possibilidade. Só que, e aí eu já vou embolar meio com ataque, porque os assuntos estão interligados, só que o Haiti primeiro tinha uma questão no ataque. O Pierrot é o grande alvo para ligações diretas, para ganhar a primeira bola, para usar a estatura, um atacante de quase 1,95 de altura, então ele é um alvo para essa bola aérea, nessas saídas muitas vezes mais diretas, especialmente imaginando que o Haiti vá ser pressionado por times melhores, né? E vai precisar ter um desafogo para sustentar essa primeira bola. O Pierrot é esse jogador que é o grandalhão ali da frente para tentar servir como alvo, tentar ganhar uma primeira bola para gerar respiro para quem se aproxima. Uma alternativa é ter o Bellegarde ao lado do Pierrot no momento sem bola, um 4-4-2 com Bellegarde e Pierrot. Só que a grande estrela historicamente, o grande artilheiro da história da seleção é o Nazon. O Nazon pode jogar como ponta, pode jogar como 9, pode jogar como segundo atacante, mas ele também já está num estágio da carreira em que ele é mais visto como um jogador para a faixa central do que tendo que recompor pelo lado. Então, teoricamente, o Nazon vai ser um reserva para entrar no segundo tempo e formar uma dupla com o Pierrot, um reserva para entrar na vaga do Pierrot, e o Nazon tem mais essa aceleração nas costas da linha de defesa, ainda que a gente possa discutir atualmente se tem esse gás para os 90 minutos, mas é uma característica diferente e até complementar a característica do Pierrot. Se o Pierrot é o cara da primeira bola, do primeiro duelo, da força física, não que ele não faça esses movimentos de desmarque às costas da defesa, porque faz e o Haiti joga bastante em função disso, mas o Pierrot sendo esse cara mais pro primeiro duelo, pro primeiro choque, e o Nazon mais esse jogador para tentar atacar o espaço e receber para uma finalização, para sair cara a cara com o goleiro, e ao longo dos anos ele é o grande nome do ataque, sendo artilheiro dessa forma na seleção. Só que onde está a questão aí? Para ter Nazon e Pierrot jogando como uma dupla, não deixa de ter a figura do 10 à frente de 2 volantes. Então, o Bellegarde deixa de ser o 10. E aí o que pode acontecer? O que acontece muitas vezes dentro da seleção no ciclo? O Bellegarde baixar e virar um dos volantes, formar uma dupla de volantes, seja com o Pierre ou com o Jean-Jacques. E aí você abre mão de um dos volantes para ter um jogador mais criativo do meio campo, baixando para ser um segundo volante. Então, teoricamente, uma formação mais ofensiva, que te permite ter 2 atacantes, 2 volantes, baixando o Bellegarde para jogar ali, e aí tendo 2 pontas, que são os 2 meias abertos que vão fazer a saída e volta pelos lados, fechando uma segunda linha de 4. E jogadores até com características um pouco diferentes, mas de uma maneira geral, o Providence pela esquerda, sendo um jogador que até encorpa um pouco mais o meio, ataca um pouco mais por dentro para permitir que o corredor fique pro Lacroix, que eu falei antes, que é um lateral que se
se solta um pouco mais nos momentos de saída de bola, quando o Haiti tem mais a bola. O Arcuz já faz um híbrido, ele participa da saída de bola próximo dos defensores, quase como um zagueiro pela direita, para deixar o AD como o zagueiro central, mas sem deixar de ter eventuais ultrapassagens também. O Arcuz também vai à frente para fazer essa chegada. Só que o corredor direito tende a ser do Casimir, outro jogador de Ligue 1, outro jogador de campeonato francês de primeira divisão, e que é esse cara da aceleração, da potência, da força física, para tentar ser uma alternativa de puxar contra-ataques pelo lado direito e assim tentar chegar ao fundo, tentar abastecer uma área que tem o Pierrot. Claro, partindo do princípio de que o Haiti deve passar a maior parte do tempo da Copa num bloco mais baixo, esses jogadores de lado vão ter muito mais a responsabilidade de fecharem uma segunda linha e a saída vai ser muito mais na bola longa para tentar acionar um ou dois atacantes, dependendo da formação que for usada. Isso passa por ter o Bellegarde como 10 ou o Bellegarde como segundo volante. Lembrando que o próprio Casimir foi utilizado em alguns momentos como esse segundo atacante por dentro, até para ter essa possibilidade de ser mais acionado em saídas mais diretas por dentro, onde ele pode recompor um pouco mais avançado, né? Afinal de contas, num 4-4-2 sem bola, marcando num bloco mais recuado, os jogadores de lado do campo vão ter um trabalho maior, porque eles vão precisar dobrar junto com os laterais, enquanto os dois de frente, o 10 e o 9, ou os dois camisas 9, vão poder marcar um pouco mais à frente, o que te permite estar mais preparado para atacar o campo adversário numa eventual saída para contra-ataque, que tende a ser uma arma do Haiti, como eu já falei. Então o Casimir pode ser utilizado como meio aberto pela direita, que é teoricamente a dele, mas não é surpresa quando ele é utilizado pela esquerda, e na seleção também já foi utilizado por dentro, como esse 10 encostando no 9. Só que qual que é a grande novidade do Haiti, que eu falei lá atrás, que muda um pouco isso? O Haiti conseguiu, para a data FIFA de março, a estreia de um jogador que era das seleções de base da França, que é o Isidore, atacante de Premier League, atacante do Sunderland, e que automaticamente vira a melhor arma que o Haiti tem pensando na Copa do Mundo. Então ele chegou, estreou na data FIFA de março, os últimos amistosos antes da convocação oficial para a Copa do Mundo, e a tendência é que ele seja um titular importantíssimo para a seleção. Não só porque ele é um raro jogador testado num nível mais alto, primeiro em Championship, né, segunda divisão da Inglaterra, nessa temporada em Premier League, mas também porque ele vem mostrando, ele está num nível de competitividade que talvez nenhum outro jogador da seleção do Haiti esteja nesse momento. Então o Isidore meio que automaticamente chega para ser o principal nome do ataque, mesmo que por característica ou por serviços prestados, a gente naturalmente vai falar de outros nomes nessa teórica hierarquia, o Pierrot como 9 grandalhão como alvo, o Nazon como um ídolo histórico, mas o Isidore chega para ser o principal atacante da seleção. Então, e ele combina muito com essa ideia de contra-ataques, porque ele é esse jogador de arrancadas, de tentar se desmarcar e receber um passe em profundidade, então tem tudo a ver com o jeito de jogar da seleção do Haiti. E até por isso o Isidore tende a elevar a qualidade de um time que tem muitas limitações técnicas quando a gente fala nome por nome, como a gente já falou aqui. Então eu imagino que o Isidore vá formar uma dupla de ataque, aí resta saber, talvez de acordo com o adversário, ao lado de quem, talvez ao lado do Pierrot, para ser esse jogador que cai pelos lados, ele tem a tendência de cair pelo lado esquerdo para infiltrar, e aí o Pierrot pode prender mais os zagueiros, preencher a defesa adversária para permitir esses ataques às costas que o Isidore pode fazer, e o Nazon pode virar uma alternativa e tanto vindo do banco. Então não vai me surpreender se for essa a ideia do Sébastien Migné pensando na Copa do Mundo. E para acomodar esse time que vai ser mais atacado, que é inferior aos adversários, também não vai me surpreender se ele fizer algo que ele fez na data FIFA de março, que é deixar de trabalhar com Bellegarde apenas como 10 ou segundo volante, passar a trabalhar com Bellegarde como um possível meia aberto dessa segunda linha. O Haiti não vai ser atacado na maior parte do tempo, ele não vai passar a maior parte do tempo tendo que se fechar e para isso tendo que ter uma abordagem mais defensiva. Para o Haiti não é tão importante ter uma dupla de ataque para potencializar as suas peças, para tentar ferir adversários num grupo ou em uma Copa em que ele sabe que ele é inferior tecnicamente. Então faz total sentido você ter o Bellegarde como um meia aberto por um dos lados. Na data FIFA de março, ele foi testado como um meia podendo fazer esse lado direito do campo, e aí você pode ter o Casimir ou o Providence fechando o lado esquerdo do campo, e tendo Isidore e Pierrot, ou Isidore e Nazon, formando a dupla de ataques sem abrir mão dos dois volantes mais fixos, no caso, o Jean-Jacques e o Pierre. Então, acho que faz bastante sentido imaginar que o Haiti possa ter essa composição de duas linhas de 4,
forma como utilizava, mas mudando a característica, não tendo mais 2 meias pontas abertos, e sim um Bellegarde que é um terceiro meio-campista para você poder preencher essa faixa central sem perder pegada, que vai ser importante para um time que vai passar a maior parte do tempo se defendendo, e ter no Bellegarde um jogador para de repente acionar homens de frente. Claro, você pode perder a velocidade de um jogador mais agudo, mais incisivo pelo lado do campo, mas também é um perigo se você não tiver capacidade de preencher o centro do campo, já que você vai ser atacado na maior parte do tempo, e mais, se você não tiver capacidade para ligar os seus homens de frente, pode ficar aquele bate e volta de bola longa que bate e volta, sendo cada vez mais chamado a se defender e pressionado por adversários. Então, me parece uma alternativa interessante e provável essa que a gente viu o Sebastien Minnier trabalhar na data FIFA de março, podendo assim ter o seu novo atacante, que tende a fazer diferença para o cenário do Haiti, que é o Isidore, e podendo trabalhar com 2 volantes de marcação, mais o Bellegarde, agora de uma outra forma, formando essa segunda linha de 4, o que tende a tirar o espaço de um dos pontas, aí é ver se vai ser o Casimir, se vai ser o Providence, de qualquer forma vira uma alternativa para o Haiti ter alguém vindo do banco também, eventualmente no segundo tempo, para poder não cair ainda mais o nível de acordo com o que estiver acontecendo nas partidas. Mas esse é o cenário, de uma maneira geral, dessa seleção do Haiti, que chega completamente correndo por fora dentro do grupo e vai tentar, claro, fazer a sua história. Quem sabe competir bem, quem sabe arrancar algum ponto de alguém. Vamos aguardar para ver. O espaço está aberto para vocês, um abraço e até a próxima.